né? Por favor, fazê-lo agora que nós estamos gravando novamente. Bem, o programa fechou de novo aqui, não sei por que cargas d'água, mas vamos lá. E um materialzinho que eu preparei para vocês, para auxiliar na nossa aula de hoje. Então, vamos lá. Mais uma vez, quem não tiver registrado a presença, por favor, fazê-lo agora aí no chat. Bem, meus queridos, minhas queridas, vamos lá. Seguinte, nosso assunto da aula de hoje, e que encerra o primeiro capítulo do nosso livro-texto, que é o capítulo de pensamento lógico, ele trata de métodos de demonstração. Alguns autores chamam também de métodos de prova, certo? Uma prova matemática, ela é o quê? Na verdade, o que vem a ser uma prova, né? Nada mais, nada menos do que um texto argumentativo, aliás, um texto encadeado logicamente, né? E eu vou aqui pedir ajuda a um outro livro que eu adquiri recentemente, há um tempo atrás, que é muito bacana também. Esse livro aqui é um livro de matemática discreta, que eu gostei muito dele, porque ele foca muito na questão de provas, certo? Então, o autor do livro diz o seguinte, que uma prova, né, ela é uma argumentação que mostra de maneira indiscutível que uma afirmação é verdadeira, certo? Então, quando alguém perguntar para vocês o que é uma prova matemática, você vai dizer isso. Bom, deixa eu aqui botar nossa apresentação. Um minutinho. Vamos lá. Mais uma vez, fechou aqui o... Bora, galera, de saúde aí no chat. Eu aqui me acabando de espirrar. Nenhum de vocês de saúde. Que coisa. Tô brincando. Gente, vamos lá. Presta atenção aqui na parada aqui na tela. Seguinte. Vou botar aqui em tela cheia que fica melhor. Bom, meus queridos. De novo. Seguinte. Quando a gente fala da verdade, né, em diversos campos do conhecimento, a gente deve imaginar o seguinte. Bom, para as ciências experimentais, a verdade a gente obtém através de quê? Através da experiência, né? Ou seja, através da experimentação, certo? Na matemática, a gente não tem experimentação, digamos assim, né? Então, a matemática não é uma ciência experimental, como é a física, como a química, né, a biologia, certo? Mas como é que a gente obtém a verdade na matemática? É através das provas, certo? Então, uma demonstração é aquilo que vai apresentar a verdade para nós, certo? Então, como ele diz aqui, a verdade em matemática não é demonstrada mediante o experimento. Então, botem na cabecinha de vocês que com relação à verdade matemática, a gente chega até ela não através de experimento. Ah, professor, mas e a matemática aplicada e tal? Bem, aí já é uma outra, digamos assim, uma outra discussão, certo? Mas, em síntese, né, o que a gente pode afirmar é que a gente chega à verdade na matemática através das demonstrações, não através de experimentos. Bom, olhem para ciências como a física, como a química e a biologia, como ciências experimentais. Vocês chegam à verdade através mediante experimentos. Bom, antes da gente passar para os exemplos, eu quero reforçar com vocês algumas definições, né, que nós vamos utilizar ao longo dos exemplos, ok? Então, lá no vídeo, eu comentei com vocês que quando você vai criar uma demonstração, quando você vai construir uma prova, é necessário utilizar um determinado conjunto de ferramentas. Essas ferramentas, em geral, são o quê? São definições, são lemas, são corolários, são axiomas, são outros teoremas já devidamente demonstrados. Enfim, tudo isso aí faz parte do ferramental que você vai utilizar para construir a sua demonstração. Então, isso quer dizer que para você
construir boas demonstrações, para você escrever boas provas, é necessário que você tenha uma certa bagagem cultural matemática, né? Uma certa cultura matemática, é isso que eu estou querendo dizer. Bem, vai ser necessário você decorar uma porrada de coisas? Não, isso daí não é preciso, certo? Então você consulta essas fontes. Bom, eu queria até aproveitar e fazer uma pequena correção em algo que eu falei para vocês na aula da quinta-feira passada, da semana passada. Eu comentei com vocês a respeito das afirmações, né? Acho que foi, certo? E aí eu esqueci de mencionar que essas afirmações, elas que são sentenças que não precisam ser provadas, né, imediatamente. Eu esqueci de dizer que são os axiomas. Então, os axiomas, né, isso até está dito lá no nosso livro texto, são sentenças que, a princípio, a gente assume como sendo verdadeiras, né? Então, elas são assumidas como verdadeiras. Então, todo o sistema axiomático, isso eu comentei para vocês na aula passada, ele é constituído de um conjunto de axiomas. Esses axiomas são verdades que nós assumimos como sendo válidas, né? E nós não precisamos demonstrar esses axiomas. Então, o axioma é uma sentença que ela não carece de demonstração. Tá bom? Há uma discussão na filosofia da matemática a respeito disso, mas isso foge totalmente ao escopo do nosso curso aqui de matemática discreta. Bem, as definições que eu gostaria de mencionar para vocês são essas aqui. O que é um número par, né? Então, um inteiro é chamado par se ele for divisível por 2, o inteiro é ímpar desde que haja um inteiro x, de modo que a igual a 2x mais 1. Então, vejam que aqui eu estou apresentando definições desses objetos. Essas definições, elas serão utilizadas nas nossas demonstrações de exemplo. Então, aqui eu tenho uma definição de número par, uma definição de número ímpar. Eu sei que todos vocês já possuem uma definição de número par e de número ímpar, uma definição intuitiva, né? Afinal de contas, vocês, né, foram apresentados a esse conceito já no ensino fundamental. Bem, temos aqui um conceito bem interessante, que é o conceito de divisível. Então, sejam A e B inteiros. Né? Observe que, numa definição, é importante que nós estabeleçamos logo de imediato qual é o nosso universo do discurso. Certo? Então, isso já coloca para o leitor que aquela definição se refere àquele universo ali. Tá bom? Então, como foi falado na aula passada. Está sem áudio? Alô? Tá me ouvindo direito? Melhorou agora, Germano? Bom, pode ser algum problema aí no seu dispositivo. Bom, mas vamos continuar aqui. Então, gente, quando eu falei para vocês na aula passada sobre as definições, eu mencionei que as definições, elas são geralmente bastante... geralmente não, elas são bastante restritivas, né? Então, aquilo que aquilo que não se encaixa na definição, não é. Tá certo? Então, vejam aqui, na definição de divisível, eu estou dizendo que sejam A e B inteiros, né? Então, A e B são variáveis que essas letras estão representando números inteiros quaisquer. Dizemos que A é divisível por B se existir, ó, vejam aqui o verbo existir, que aí já dá uma quantificação existencial, né? Então, eu aproveito para dizer para vocês que muito do que vocês aprenderam em lógica de predicados é utilizado nas técnicas de demonstração, né? Então, em definições também, certo? Então, se existir um inteiro C, de modo que A igual a B vezes C. Então, observem que nessas definições é comum nós encontrarmos igualdades, né? Então, a igualdade sempre deve ser encarada por vocês como sendo uma via de mão dupla, né? É como se fosse uma equivalência lógica, certo? Bem, vamos avançar aqui um pouquinho. Outra definição importante é a definição de número primo, né? Então, um inteiro P é primo se P é maior do que 1 e se os únicos divisores... Ó, aqui, ó. Observe que a gente começa a mencionar uma definição dentro da outra, certo? Então, dentro do processo de construção de uma demonstração, é comum você recorrer a definições e mais definições ou outras demonstrações. Como a gente está
na própria definição de um objeto matemático, eu posso recorrer a uma definição anterior, certo? Então, aqui está dito a definição de número primo, aqui a definição de número composto, que a gente vai trabalhar no exemplo mais adiante, certo? O que é um número composto? O número positivo A, estou dizendo aqui que esse A, ele é chamado de composto se existe, ou existe novamente a quantificação existencial, um inteiro B, de modo que 1 é menor do que B e B menor do que A. E o B divide A. Então, lembre-se que isso daqui, a gente definiu anteriormente que é o conceito de divisibilidade. Eu estou dizendo aqui que B divide A. Certo? Então, essas propriedades aqui caracterizam o quê? Caracterizam um número composto. Bom, para que eu preciso saber disso? Porque nos exemplos que a gente vai trabalhar mais adiante, nós vamos recorrer a essas definições em alguns momentos para construir a nossa demonstração. Beleza? Bom, aqui eu tenho uma definição de teorema, que a gente viu já na aula passada, mas eu preciso reforçar com vocês a ideia do que é um teorema, certo? Então, um teorema matemático é nada mais, nada menos do que uma afirmação declarativa sobre matemática para a qual existe uma prova. Então, lembre-se sempre. Toda vez que você abrir um livro de matemática e você se deparar com um teorema, significa que aquele texto já foi devidamente provado, certo? Eu comentei isso na aula passada. Quando uma determinada afirmação declarativa matemática não é provada, mas suspeita-se que ela seja verdadeira, nós damos o nome de quê? De conjectura, certo? Então, até que uma determinada afirmação declarativa matemática seja devidamente provada, né, mas que suspeita-se que ela seja verdadeira, ela recebe o nome de conjectura. E aí eu trouxe para vocês aqui uma conjectura que é bastante conhecida no mundo matemático. E como ela é uma conjectura, ela está em aberto, né? Então está esperando que alguém prove ela, certo? Bom, só para a gente reforçar aqui, a prova, né? Uma prova é nada mais, nada menos do que uma dissertação que mostra de maneira irrefutável que uma afirmação é verdadeira. Até já tinha falado para vocês desse conceito hoje mesmo, certo? Bom, gente, só para vocês terem uma ideia do que é um teorema, né? Eu trouxe, aliás, uma conjectura. Eu trouxe aqui a conjectura de Goldbach. Acho que a pronúncia certa é essa. O que é que essa conjectura diz? Ela diz que todo inteiro par maior do que 2 é a soma de dois primos. Certo? Vejam bem, eu tenho aqui uma codificação universal, certo? Eu estou aqui definindo quem é o meu universo do discurso, são inteiros pares, né? Veja aqui, é um inteiro par. Mas é qualquer inteiro par? Não, é qualquer inteiro maior do que 2, certo? E ele diz que todo inteiro par, ele possui essa propriedade. Que propriedade é essa? Ele é a soma de dois primos. Bom, como é que a gente vai provar isso? Bem, existe um tipo de prova que é chamado prova por exaustão. Na prova por exaustão, você tem aqui um conjunto de elementos finito, um conjunto pequeno, né? E aí você testa a afirmação, né? Ou melhor, o teorema naquele conjunto, correto? Então, você testa em todos os elementos daquele conjunto e se a afirmação for verdadeira, você acabou de provar por exaustão, correto? Então, essa é uma prova válida? Tranquilamente é uma prova válida, certo? Então, é conhecido como prova por exaustão. O problema da prova por exaustão é quando você tem um conjunto com um número muito grande de elementos ou, quiçá, um conjunto com infinitos elementos, como, por exemplo, no caso aqui, o conjunto dos números inteiros. Então, na conjectura de Goldbach, você tem aí o conjunto dos números inteiros. E aí, todo mundo aqui sabe que esse é um conjunto infinito, certo? Bom, quando você testa a conjectura de Goldbach do 4 até o número 18, você verifica que ela é verdadeira. Mas aí vem a questão, será que ela vale para todos os inteiros? Né? Todos os inteiros que são maiores do que 2, todos os inteiros par? Né? É aí que está. Por isso que ela é uma conjectura. Ainda não existe uma prova definitiva que diga que a conjectura de Goldbach
é verdadeira ou é falsa. Se for encontrada uma prova, se for desenvolvida uma prova e for mostrado que ela é falsa, então ela não pode ser teorema. Então ela foi refutada. Disse que a conjectura foi refutada. Se a conjectura de Goldbach for provada verdadeira, significa o quê? Que ela passa a ser um teorema de Goldbach. Qual é a vantagem de nós estudarmos teoremas, nós conhecermos teoremas? Eles nos poupam trabalho, certo? Então, muitas vezes você precisa realizar um determinado cálculo que, se você aplicar um teorema, né, você já poupa um trabalho grande. Isso pode ser aplicado em vários campos da computação, na programação de maneira geral, certo? Beleza? Então, é muito importante você conhecer determinados teoremas, certo? Mas ao longo da vida acadêmica de vocês conhecerão vários. Gente, vamos passar aqui agora para os exemplos. Bem, já falei muito sobre o que é uma prova, o que é um teorema, apresentei uma conjectura que está em aberto, mas e agora? Vamos para exemplos, né? Então, esses exemplos que eu vou apresentar para vocês, eu peguei desse livro, vou até mostrar novamente, o livrinho de matemática discreta, esse livrinho aqui é muito bacana, certo? E nesse exemplo, ele começa mostrando para a gente um esquema, certo? Bom, quando a gente nunca estudou demonstrações e provas, talvez a primeira dificuldade que a gente tem é de dizer assim, pô, como é que eu começo? Eu começo por onde? E aí, através desse esquema, que é apenas uma sugestão para vocês, para você começar a desenvolver suas demonstrações, não quer dizer que você vai ficar preso a esse esquema e todas as demonstrações que você vai construir, você engessa através desse esquema. Não, não é isso. A proposta aqui não é essa. A proposta é simplesmente, do ponto de vista didático, lhe apresentar um primeiro norte, um primeiro caminho. Ok? Então, nós temos aqui uma proposição. Essa proposição aqui, ela pode ser encarada como teorema, certo? Então, se a gente provar que ela é verdadeira, então a gente pode dizer que ela é um teorema. O que é que essa proposição diz? Que a soma de dois inteiros pares é par, certo? Então, isso daqui é uma afirmação. Essa afirmação é verdadeira ou é falsa? Não sei, né? Vamos provar. É para isso que serve a demonstração. É para você pegar uma afirmação que você não sabe se é verdadeira ou se é falsa e você concluir, ela é verdadeira, certo? Entendido? Bom, lembrando, nós vamos construir uma demonstração direta, ou seja, é uma demonstração na forma P condicional Q, certo? Lembrando que P é minha hipótese e o Q é minha conclusão. Você observa aí no texto da sentença, né, da proposição, que ela não está dessa forma se, então, P. Se P, então Q, desculpa. Certo? Então, o que é que o autor propõe para a gente? Que o primeiro passo que nós devemos realizar é converter essa sentença para a forma se, então. Certo? Entendido? Por que isso? Porque a partir desse momento, você já enxerga quem é ou quem são suas hipóteses e quem é a sua conclusão. Certo? E como é uma demonstração direta, né, lembre-se da primeira pergunta lá do Kahoot, aquele esquema, né? Eu tenho aqui a minha hipótese, aí tem uma sequência B1 até Bn, até chegar no C. Né? Então, ali seria, em linhas gerais, o nosso esquemazinho. Bom, o que é que nós fizemos aqui? Nós convertemos para a forma se, então, e a sentença agora ficou assim, ó, se x e y são inteiros pares, certo? Então, isso daqui é a minha hipótese, eu vou chamar de P, minha hipótese P. Hipótese. Então, x mais y é um inteiro par. E aqui é o meu Q, que é a minha conclusão. Ok? Ok, turma? Gente, ó, hoje nós vamos se estender um pouquinho, a gente vai até umas 11h20 mais ou menos, tá certo? Bom, vamos lá. Continuando aqui. Qual foi a novidade que apareceu na hora que eu transformei a minha sentença em uma condicional se, então? Apareceu aqui esse x e esse y, né,
representando quem? Os dois inteiros, certo? Os dois inteiros pares, né? Então, eu mantenho aqui a informação inteiros pares, ou seja, eu estou definindo quem é o meu universo do discurso. Não esqueçam jamais que você sempre tem que frisar bem na sua demonstração sobre qual universo você está falando, certo? Então, o que nós vamos fazer agora? Agora a gente vai partir para a segunda etapa da minha demonstração. Eu diria que essa conversão para a forma C, então, é uma espécie de preâmbulo, né? Então, é para que o leitor da tua demonstração, ele perceba, bom, a gente vai partir disso daqui e vai chegar nesse outro ponto aqui, certo? Agora sim, a gente vai partir para o segundo ponto, que é a escrita da primeira e da última sentença, utilizando as hipóteses. Ou seja, vamos dizer que, de uma certa maneira, a partir desse ponto 2, né, a partir desse item 2 aqui do nosso esquema, a nossa prova começa a ser realmente construída, a nossa demonstração começa a ser construída a partir daí. A conversão da sentença, como eu acabei de falar, é um preâmbulo. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a primeira sentença, né, ou seja, as minhas hipóteses, certo? E a minha conclusão, correto? Bom, vejam bem, quando você vai escrever uma demonstração, você não vai escrever ela, como é que se diz, de uma vez. Você vai refinando, você faz um rascunho, depois aprimora. No final, você vai pegar as várias sentenças que você escreveu, as várias informações que você colocou no papel, e vai organizar, vai refinar, e será o produto final, que é a redação final da demonstração. Vocês vão observar que nesse processo que eu estou mostrando para vocês, você realmente tem uma certa, digamos assim, uma certa baguncinha no ar, tá certo? Então, eu escrevi aqui o início, né? Eu peguei a minha peraí que tem alguém aqui que está querendo... Gente, um momentinho. Sai. Bom, voltei. Era um dos meus bichanos aqui querendo subir na mesa. Ia fazer uma bagunça. Bom, gente, então voltemos para cá. Então, nessa etapa aqui, eu estou mostrando aqui para o meu leitor quais são minhas duas variáveis, no caso aqui o x e o y, eles são inteiros pares. Essa reticência aqui significa o quê? Que daqui eu vou ter que escrever mais outras coisas. E aqui é a minha conclusão. A conclusão da minha demonstração. Portanto, x mais y é par. Vocês vão observar que, em alguns momentos, você vai desenvolvendo a tua argumentação no sentido, ou seja, das premissas, né, das hipóteses, em direção à conclusão, né, e, às vezes, dá uma certa empancada, né. E aí, o que é que você pode fazer? Você pode recorrer a um sentido contrário, ou seja, tentar identificar qual foi o último passo antes de chegar na conclusão. O que é que isso lembra vocês? Hein? Dedução natural. Vocês devem estar lembrados que quando a gente trabalhou com a dedução natural no semestre passado, em alguns casos, né, você poderia começar a partir das premissas, né, aplicando as regras de inferência, as regras de substituição, e em um dado momento você poderia vir da conclusão em direção às premissas, correto? A coisa funciona mais ou menos do mesmo jeito aqui, porque no frigir dos ovos, a construção de uma demonstração é semelhante ao processo da dedução natural. A dedução natural era apenas um processo muito mais formal, de um rigor estrutural muito maior. Mas vamos lá. Bem, uma vez que eu escrevi a primeira e a última sentença, né, lembre-se que são as sentenças que já constituem a redação da minha demonstração, nós vamos partir para quê? Nós vamos partir para expansão das definições. Bom, o que eu estou querendo dizer com isso? Olha, vocês viram que na minha sentença, certo? Na minha sentença, eu estou definindo aqui, ó,
eu estou dizendo que a soma de dois inteiros pares é par. E aí vem uma dúvida, né? Vamos supor que você não soubesse o que é um par, um número par, né? Então, o que é um número par, certo? Então, vejam bem, aqui eu vou começar a trabalhar nas minhas definições. A definição de inteiro par a gente viu anteriormente. Então, a gente diz que um número A é par se, né, se esse A ele for divisível por 2, ok? Então, lembrados que eu tinha comentado anteriormente, né? Então, se A é divisível por 2, do jeito que eu escrevi aqui para vocês, então significa o quê? Que A é par, correto? Só que agora, o que é que aconteceu? Eu defini o que é par, mas eu apresentei uma outra definição que também carece de ser apresentada, a definição de divisibilidade. Só que a gente já viu a definição de divisibilidade anteriormente, certo? Então, por isso que eu coloquei aqui para vocês, ó, o que significa par? O que significa divisível? Certo? Nesse momento aqui, eu tenho que escrever, né, para que o leitor da minha demonstração entenda, né, que eu não estou deixando nenhuma brecha, eu estou apresentando uma proposição que é verdadeira, né, e essas proposições vão desembocar na minha conclusão, correto? Bom, aqui eu fiz a expansão das definições. Em toda demonstração, você vai precisar fazer expansão de definição? Talvez não. Certo? Sempre vai depender do problema que você vai estar resolvendo. Bom, e o quarto ponto é um ponto que a gente, digamos assim, faz aquela parada, né, para que a gente possa entender o que é que nós temos e o que é que a gente precisa, o que é que a gente já sabe e o que é que a gente precisa, né, desenvolver. Então, nesse ponto aqui, o que é que aconteceu? Eu já defini que o x e o y, certo? Eles são essa igualdade aqui. Que igualdade é essa? Vocês devem estar dizendo assim, pô, professor, mas de onde é que veio x igual a 2a, y igual a 2b? Que é uma coisa que nós sabemos. Bem, gente, a gente obteve isso a partir da definição de par, certo? Quando a gente definiu par, ok, deixa eu apagar aqui, que está ficando bagunçado. Quando nós definimos um número par, nós dissemos que 2 divide A. Isso daqui quer dizer o quê? Que A é igual a... Aliás, que o número x, desculpa. Então, se x é par... Peraí, vai ficar melhor. Se x é par, né, então 2 divide x. Isso daqui quer dizer o quê? Que x é igual a 2 vezes um A qualquer. Esse A é um inteiro qualquer, certo? Bom, lembre-se que lá em cima, a gente diz que sejam x e y números inteiros pares. Então, eu preciso definir o que é um par, né? Certo? Então, eu defini que x é igual a 2 vezes A e que y é igual a 2 vezes B. Ou seja, vocês sabem que qualquer número inteiro vezes 2 é um número par, correto? Pouco importa quem é esse A e quem é esse B. Esse A e esse B é um inteiro qualquer. Então, é isso que a gente sabe. Bom, mas a gente quer chegar onde? A gente quer chegar em x mais y. Porque lá no nosso enunciado da questão, foi dito que a soma de dois inteiros pares é par. Ou seja, quando a gente converteu para a forma se, então, eu disse, ó, então, x mais y é um número par. X mais y é um número par significa o quê? Significa que x mais y é igual a 2 vezes c. Correto? Então, isso daqui qualquer pessoa que lê isso daqui e que tem um certo conhecimento dos fundamentos da matemática, vai concordar com você que x mais y é par. Por quê? Porque x mais y é igual a 2 vezes c. Mas quem é esse c? Certo? Não, é um inteiro qualquer. Bom, agora vem a parte difícil, como eu coloquei aqui. Ó. A parte difícil vem ao procurar fazer os extremos se encontrar. Então, quais são os meus extremos? É aquilo que eu sei e aquilo que eu preciso saber. Certo? Então, agora eu tenho que fazer essas duas informações, elas se encontrar dentro da minha prova. Beleza? Bom, vou mostrar para vocês aqui a redação final. E agora eu peço que vocês tenham muita atenção, porque eu vou tentar ser o mais claro possível para vocês. Ó.
sejam x, y inteiros pares. Daqui foi aquele início que a gente colocou, né, lá no passo 2. Pela definição de pares, sabemos que x é divisível por 2 e que y é divisível por 2. Então, o que é que nós fizemos aqui? Ó? Vejam bem, eu começo afirmando, assumindo como... eu começo assumindo como sendo verdade a minha hipótese. Qual é a minha hipótese? É que x e y são inteiros pares. Tá certo? A partir daí, eu vou fazer o quê? A expansão das definições. A única coisa que eu defini a única coisa que eu preciso definir inicialmente é o que é um número par. Então, nessa sentença aqui, ó, pela definição de par, sabemos que x é divisível, que 2 divide x e que 2 divide y. Então, isso daqui está definido aí como par. Pela definição de divisibilidade, por que é que eu preciso apresentar a definição de divisibilidade? Ora, se eu utilizei esse conceito aqui, ó, e aqui, o meu leitor precisa saber de onde é que eu tirei essa informação, certo? Então, vejam que há um encadeamento lógico aqui nas proposições. Então, pela definição de divisibilidade, sabemos que existe inteiros A e B, de modo que x é igual a 2a e y é igual a 2b. Lembram daquela etapa que era o que nós sabemos, né? E onde eu quero chegar, e o que eu preciso saber, certo? Então, vejam que a gente vai pegando as informações, né? Os pedaços de informação que nós vamos construindo para, no final, juntar com a prova, né? Observe que x mais y vai ser igual a 2a mais 2b. Vejam bem, ó, se x é igual a 2a e y é igual a 2b, não tem para onde correr, né? Então, x mais y é igual a 2a mais 2b. Então, essa igualdade aqui, ela é verdadeira. O que é que nós vamos fazer agora? Eu coloco 2 em evidência e chego a essa forma aqui. 2 vezes a mais b. Sabemos que todo número multiplicado por 2 é par. Portanto, existe o inteiro c de modo que x mais y é igual a 2c. Então, esse c aqui é o a mais b. Correto? Então, eu poderia aplicar o princípio da substituição, que a gente viu lá na lógica proposicional, né? Substituir A mais B por C. Não estamos fazendo nenhuma gambiarra. Observe que todos os passos que estão sendo colocados aí, todos os procedimentos, eles são logicamente verificáveis, certo? Eles estão sustentados, as premissas estão sustentando umas às outras. Por conseguinte, 2 divide x mais y. Ora, o conceito de divisibilidade aqui aparece novamente. Então, se 2 divide x mais y, portanto, x mais y é par. Então, tudo isso daqui, meus queridos e minhas queridas, é a demonstração, certo? De que essa sentença aqui, que diz que a soma de dois inteiros pares é par, é verdadeira, certo? Bom, e se eu ficasse fazendo uma prova por exaustão, somando, você nunca ia terminar. Certo? Você ia somar infinitos números, nunca ia chegar ao fim. Mas a tua demonstração, né, ela, como foi falado, é uma argumentação que mostra de maneira indiscutível que uma afirmação é verdadeira. Correto? Então, isso daqui é o texto final da sua demonstração. Isso daqui é a sua demonstração. Bom, professor, e o que são essas 3 letrinhas, CQD? É uma convenção que vocês vão encontrar em muitos livros matemáticos. CQD quer dizer como queríamos demonstrar. Certo? Então, geralmente, no final da demonstração, ou você encontra essas 3 letrinhas aqui, do CQD, ou encontra um quadradinho, como esse daqui, indicando que ali é o final da prova, é o final da demonstração. Beleza? Bom, muita informação, eu sei que é muita informação, mas a gente precisa passar para um outro exemplo, certo? Vamos aqui, ó. Esse outro exemplo aqui, ele é bem tranquilo, certo? Só passar aqui. Vejam bem. O que é que nós vamos fazer aqui? Vamos construir essa demonstração passo a passo, certo? Eu já mostrei para vocês o esquema, né? Primeiro, a gente vai transformar a nossa sentença numa sentença se então, se bem que aqui a gente já tem ela, né? Então, a gente não precisa mais se preocupar com esse então. E logo em seguida, nós vamos escrever
a sentença inicial e a sentença final da nossa prova, né? Aqui é a minha sentença inicial, certo? Então, sejam A, B e C inteiros e suponha que A divide B e que B divide C, certo? Bom, qual é a nossa conclusão? Portanto, A divide C, certo? Então, aqui é o nosso ponto de partida e aqui é o nosso ponto de chegada, certo? Então, queremos chegar aqui, ok? Bem, o que é que nós precisamos fazer agora? Fazer a expansão das definições. Qual é a definição que eu tenho aqui, que eu preciso mostrar para o meu leitor? A definição de divisibilidade, correto? Então, nesse caso aqui, nós vamos dizer o seguinte, ó. Como A divide B, certo? Existe um inteiro inteiro x, né, eu vou chamar de x, de modo que B é igual a A vezes x. O que é que eu escrevi aqui? Eu estou simplesmente pegando a definição de divisibilidade e aplicando ao meu problema, certo? Não tem nenhum mistério. Então, eu fiz aqui, ó, se A divide B, como A divide B, existe um inteiro x de modo que B é igual a x. Da mesma forma, por analogia, né, como B divide C, certo? Existe um inteiro y que, né, nós vamos ter aqui que C é igual a B vezes Y. Correto? Pronto. Aqui, nós chegamos naquele ponto, né? Deixa eu só descer um pouquinho mais aqui a minha conclusão. Nós chegamos naquele ponto que é o que é que nós sabemos, né? E o que é que nós precisamos saber. Então, o que é que nós já sabemos? A gente sabe que B é igual a A vezes X e que C é igual a B vezes Y. Só que, para mim chegar aqui, A divide C, certo? Nós vamos precisar de quê? A gente precisa, né, saber que existe tá aqui, ó. Portanto, veja que o que eu estou fazendo agora é vindo da conclusão em direção ao que eu sei, certo? Então, portanto, como diz aqui, existe um inteiro Z, de modo que... Deixa eu tomar um pouquinho aqui, peraí. De modo que, como ele diz aqui, que C, é igual a vezes Z. Ora, isso daqui, minha gente, ó, veja bem. Vou pegar aqui. Vou colocar para cá. Então, aqui é a minha conclusão. A conclusão da minha demonstração, correto? Para mim chegar nessa conclusão aqui, eu preciso, né? Eu sei que existe o inteiro Z, de modo que C é igual a vezes Z. Ou seja, se A divide C, significa o quê? Que existe esse inteiro Z, tal que o C é igual a vezes Z, correto? Bom, agora, nesse momento, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai juntar as duas pontas, né? Seja Z igual, vejam bem, igual a x vezes y, certo? Bom, de onde é que vem esse z igual a x vezes y? Calma que vocês vão já entender, né? Lembre-se que esse z é esse camarada que nós vimos que ele precisa existir. Mas de onde é que vem o z? Eu estou começando agora a dizer para vocês de onde é que vem o z, correto? Então, A vezes z
certo? É igual a XY. Vejam bem, ó. Bem aqui, ó, o B é igual a vezes X, certo? Eu posso tranquilamente substituir aliás, o B é igual a vezes X, correto? E o C é igual a B vezes Y. Então, aplicando o princípio da substituição, eu posso pegar esse B e substituir por A vezes X. Então, é daqui que veio, né, esse A vezes XY. Então, esse X aqui é da definição, né, dessa igualdade aqui, ó, A vezes X, né, B igual a A vezes X, mas a gente vai continuar aqui a nossa igualdade, certo? BY, que é igual ao C, certo? Entendido? Peraí, que eu cometi um pequeno erro. Não, tá certo. A vezes Z é igual a vezes X, que é igual a BY, né? Então, esse XY, esse PY é tudo isso daqui, certo? Que, por sua vez, né, esse AZ é igual a C, certo? Então, o meu C é nada mais, nada menos do que essa sequência de igualdades aí. Beleza? Bom, se eu sei que eu precisava de um Z, do inteiro Z, tal que C igual a VZ, o Z já apareceu aqui para mim, correto? Pronto, com isso aqui, a gente tem a nossa demonstração, certo? De que se eu tenho três números inteiros, A, B e C, eu sei que A divide B e B divide C, então A divide C. Ou seja, eu estou provando aí a transitividade da divisibilidade, correto? Entendido? Então, se for pedido a vocês, prove a transitividade da divisibilidade. Como é que você vai fazer isso? Simplesmente lembrando desse exemplo. Tranquilo? Bom, esse exemplo foi um pouco mais complicado do que o nosso primeiro exemplo de abertura, certo? Mas eu acredito que vocês conseguiram compreender aí os passos, né? Você tem que expandir as definições, você tem que chegar naquele momento em que você verifica o que é que você já sabe e você verifica o que é que você precisa saber. Nesse caso aqui, nessa etapa, nós expandimos as definições. Que definições foram essas? A definição de divisibilidade, ou seja, de A divide C e de B divide C. A divide B e B divide C, correto? Então, aqui eu simplesmente expandi as minhas definições. O que é que nós fizemos? Nós fomos recorrer à definição de divisibilidade, certo? Bom, quando a gente olhou para cá, né, portanto, A divide C, essa minha conclusão aqui, ela veio de onde? Ela é resultado de que processo? Como A divide C, então eu sei que C é igual a vezes Z, sendo o Z um inteiro qualquer. Por quê? Pela definição de divisibilidade. Veja que aqui eu apliquei novamente a definição de divisibilidade. Só que eu apliquei essa definição a partir da conclusão, né? Então, a gente sabia que a conclusão era essa aqui, portanto, A divide C, correto? Bem, o portanto A divide C e sejam A, B e C inteiros e suponha que A divide B e B divide C, é aquela nossa etapa inicial, onde você escreve primeiro o início da sua demonstração e o fim, né? E aí você vai desenvolvendo os argumentos até eles se encontrarem. Então, em geral, né, o que vai acontecer é isso. Você precisa iniciar e aí também precisa ir lá no final e voltar um pouquinho até que eles se encontrem. Esse ponto aqui, que eu vou até destacar, certo? Essa sentença aqui é a sentença que vai fazer a expansão das definições que nós fizemos aqui no início e aqui no final, elas se encontraram. Então, aqui quando eu expandi essa definição, eu percebi a necessidade desse Z. Mas quem é esse Z? Esse Z vai ser esse inteiro que que o C vai ser igual a A vezes Z, correto? Bom, e aí nós concluímos, né, que o Z é igual a X vezes Y, mas de onde é que vê esse X e de onde é que vê esse Y? Faz assim, ó. A vezes Z é igual a A vezes XY. Então, vejam bem, ó. O C é igual a B vezes Y.
Mas quem é o B? O B é a x. Então, eu simplesmente posso dizer, ó, que se eu pegar a x, y, certo? Sem o parênteses, acho que fica até mais fácil, beleza? Então, esse x vezes y é nada mais, nada menos do que o z que eu tanto precisava aqui, correto? Então, você observa que há um encadeamento lógico nisso daí. Não é assim, as coisas não são usadas, eu acho que eu quero utilizar aquilo dali, é tirado do nada, correto? A grande beleza das demonstrações é isso, certo? Bom, gente, temos aqui mais um exemplo, né? Só que nós vamos fazer o seguinte, como a hora já está avançando um pouquinho, né? Eu vou fazer o seguinte compromisso com vocês. Alguns exemplos que eu já tinha deixado separado aqui, eu vou gravar um outro vídeo, né, complementando a aula de hoje, né? E aí vocês assistem lá no canal, correto? Então já são 11h20, a gente já está aqui com o avançado da hora, já está mais também cansativo, né? Como eu havia combinado com vocês, que essas nossas aulas remotas, elas têm um tempinho diferente, beleza? Bom, só para a gente começar aqui a história, né? Aqui eu tenho um conjunto de igualdades, certo? Esse conjuntozinho de igualdade aqui, 3 elevado a 3 mais 1 é igual a 28, 4 elevado a 3 mais 1 é igual a 65, e assim sucessivamente. Todos esses resultados são números compostos. Mas o que é um número composto? Aí você volta lá naquela definição, lá em cima. Deixa eu voltar aqui. Lá, está aqui. Um número composto, um número positivo A é chamado de composto se existe um inteiro B, de modo que 1 é menor do que B e B é menor do que A, e o B divide A. Pronto, então, aqui nós temos a definição de composto. Lá naquele exemplo, que é que nós vamos ter aqui, voltemos para cá, que todos esses números, ó, 28, 65, 126 e 217, são números compostos, tá certo? Bom, aí o que é que nós temos aqui? Então, observando essas igualdades, eu posso formular uma proposição, certo? Esse exemplo aqui é interessante porque ele mostra para você que você observando determinado fenômeno matemático, você pode formular um teorema. Só que, lembrando, para a sua proposição ela ter status de teorema, ela precisa ser demonstrada. Então formular uma proposição é simples? Não muito. Por quê? Se a sua proposição não estiver bem amarradinha do ponto de vista lógico, ela acaba se tornando confusa, que é o que está acontecendo aqui, certo? Então, vamos lá. Uma possível proposição para esse problema seria isso aqui, ó. Se x é inteiro, então x ao cubo mais 1 é composto. Então, vejam bem, ó. Eu estou dizendo aqui, se o x é inteiro, então o x aqui seria esses números, ó, 3, 4, 5 e 3. Então, x ao cubo mais 1, né? Ele vai gerar um número composto. Será que isso é verdade? Né? Será que do jeito que eu escrevi aqui é verdadeiro? Bom, se a gente começar a olhar atentamente para isso daqui, nós vamos perceber o seguinte, que se o x for negativo, né, então a coisa não vai dar certo. Né? Então, aqui eu estou dizendo que se o x for inteiro. Então, quando eu estou dizendo que x é inteiro, pode ser um x positivo, pode ser um x negativo, tá certo? Então, qual seria uma outra proposição? Se x, né? Aqui uma outra proposição seria o seguinte. Se x é um inteiro positivo, então x ao cubo mais 1 é composto. Ok? Então, essa sentença aqui, veja que ela já está um pouco diferente da primeira sentença. Qual é a diferença aqui? Estou dizendo que ele é um inteiro positivo. Observe que eu estou começando a estreitar mais o meu horizonte. Não é qualquer inteiro, é um inteiro positivo. Mas será que essa sentença também está legal? Né? Vamos observar aqui. O nosso autor ele coloca o seguinte, ó. Isso parece melhor,
mas já encontramos um problema quando x é igual a 1. Então, se o x for igual a 1, o que é que vai ter? Nós vamos ter, né, x ao cubo mais 1 seria o quê? 1 ao cubo mais 1, que daria 2. E esse 2, ele é primo, né? Vamos voltar aqui para a definição. Se a gente voltar lá para a definição de número composto, né? Esse daqui vai dar problema. Como ele diz aqui, ó. Isso nos deixa preocupado com todo o conceito, mas observamos que quando x é igual a 2, né? Ó, se o x for igual a 2, o que é que nós vamos ter? 2 ao cubo mais 1, né? Isso daqui vai dar igual a 9. E o 9, ele é um número composto. Significa o quê? Que essa sentença aqui, ela ainda não está legal. Né? Não basta ser o x inteiro. Então, qual seria uma sentença finalmente bem bacana? Seria o seguinte, ó. Se x é maior, ó, do que 1, né? Então, x ao cubo mais 1 é composto. Beleza? Bom, dessa forma, agora sim. Agora a gente tem uma sentença que nós podemos verificar se ela é verdadeira, né? Ela está bem mais específica, certo? Ó, veja bem, nessa primeira sentença, eu apenas estava dizendo que o x é inteiro. Então, o meu universo do discurso era bem amplo. Então, o inteiro ele pode ser positivo, ele pode ser negativo. E aí a gente viu que isso daí já não dava certo. Bom, então, se ele é um inteiro positivo, reduzir o tamanho do meu universo, mas mesmo assim, eu encontrei um problema. Certo? Se o x for igual a 1, nós vamos ter problema. Então, mas se o x for igual a 2, que é maior do que 1, aí eu já tenho um primeiro número composto. Correto? Então, o enunciado correto da minha sentença, o texto correto da minha sentença, é esse daqui. Deixa eu até levantar um pouquinho mais. Então, é esse daqui. Correto? Beleza? Bom, mas será que essa proposição ela é verdadeira? Eu preciso demonstrar. E é isso que eu vou ficar devendo para vocês. Eu vou gravar um vídeo só fazendo essa demonstração e outras que eu havia preparado que eu achava que ia dar tempo para falar na aula de hoje. Certo? Como esse assunto de demonstração ele requer que a gente detalhe muitos pontos, né? Acabou que só deu para a gente trabalhar 2 exemplos mesmo. Mas, a princípio, eu acredito que com isso que eu falei para vocês, né, vocês já tenham condições de tentar fazer a demonstração. Certo? E aí eu peço a vocês, ó, tentem em casa fazer uma demonstração direta para isso daqui. Vai ser um pouco mais complicado do que a anterior. Observe que nesse caso aqui eu estou trabalhando somente com a definição de número composto. Você vai pegar aquela definição de número composto e vai tentar construir a sua própria demonstração. Eu peço que vocês façam isso, não somente a título de exercício, mas para que você já tente fazer a sua primeira demonstração. Claro que esse daqui é um pouco mais complicado, certo? Mas já fica o desafio. Certo? Façam isso em dupla, em trio, né? Tentem, ao longo dessa semana, resolver essa questão, construir essa demonstração. Tá bom? Eu espero que na próxima quinta-feira, alguns de vocês me mostrem as propostas de solução que vocês fizeram. Tá certo? De repente, pode até valer algum ponto extra na primeira avaliação. Tá bom? Bom, deixei até gravado, né? Para caso vocês queiram me cobrar depois, certo? Gente, vamos aqui encerrar a gravação. A gente encerrar a nossa aula de hoje. Opa, interromper aqui o compartilhamento. Interrompendo a gravação.